que nós estamos analisando é apenas a frase. Se vai ter lógica na descrição da frase ou não, é uma coisa. Mas olha só, José passou, um verbo aqui. Salinas tem, segundo verbo aqui. E geralmente, a gente diz que elas são separadas por conectivos. O E aqui, olha só, E, O, e daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho sobre essa situação. Então, José passou no concurso é um pensamento, Salinas tem lindas praias é o segundo pensamento. Então, como é que eu posso enxergar isso, professor? Passou e tem, você tem aqui dois verbos que representam dois pensamentos, ok? Observe que há dois pensamentos da sentença acima, já comentamos sobre isso. Aqui você tem outros exemplos, olha. Gilson é professor, e 2 mais 3 igual a 10. Dois pensamentos. O primeiro pensamento e o segundo pensamento. Raquel viajou para a Espanha. O Messi não é padeiro. Olha só. Viajou e não é, olha aqui, ó. Se Pedro estudou, então Paula não passará de ano. Observe. Se Pedro estudou, o primeiro verbo, Paula não passará, segundo verbo. O Marcos gosta de futebol, ou 3 é igual a 2. Ó. Gostar, e o E está embutido bem aqui. 1 é menor que 0. É aqui. E, se, somente se, 2 é diferente de 3. Então, aqui tem um E e também tem um E. Dois verbos. Às vezes, você tem frases, vamos dizer assim, Maria é estudiosa, e Maria gosta de praia. Vamos colocar a seguinte ideia. Às vezes, você vai perceber, professor, Maria, eu não posso dizer assim, Maria é estudiosa e gosta de praia. Então, eu poderia muito bem suprimir esse Maria aqui, porque é uma redundância de você falar 2 vezes aqui, o mesmo assunto. Entendeu? Então, às vezes, há situações em que alguma palavrinha, algum verbo está oculto. Você tem que perceber isso. Então, a língua portuguesa tem esse fator. Não deixe de ser uma composição composta, porque está falando de Maria. Ok? Daqui a pouco vamos ver situações dos exercícios que você vai identificar isso. Estou alertando você. Princípios aplicados às proposições. Olha só. Como regras fundamentais do pensamento, a lógica proposicional adota 3 princípios fundamentais, os quais norteiam os estudos das proposições. Primeiro, princípio da identidade. Segundo, princípio da não contradição. Terceiro, princípio do terceiro excluído. O que diz o princípio da identidade? Uma proposição verdadeira é sempre verdadeira. Uma proposição falsa é sempre falsa. Ou seja, se eu estou dizendo a você, exemplo, Gilson é professor, é verdadeiro. Ela pode ser falsa? Não pode ser falsa. Tá? Eu não posso, uma proposição verdadeira, assim, eu posso dizer que posso transformar essa proposição em verdadeira em falsa se eu trocar algumas palavrinhas ali. Mas ela sempre vai ser verdadeira. Ela não vai modificar. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, quando você vai dizer, se eu digo, Gilson é professor, né? O Ricardo Fatrin é professor, não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou ela só é verdade, ou ela só é falsa. Então, você está dizendo aqui o princípio da não contradição. Princípio do terceiro excluído.
Uma proposição só pode ter um dos dois valores lógicos. Lembre-se, quando a gente fala de valores lógicos, estamos afirmando que ela só aceita dois resultados, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem uma terceira possibilidade. Então, uma posição só pode ter um dos dois valores lógicos, isto é, ou é verdadeira ou é falsa, não podendo ter outro valor. Vou te dar um exemplo. Quando você tem um jogo de futebol de campo, você só pode ter três resultados possíveis. Vamos imaginar aqui um jogo de Flamengo versus Vasco. Quais são os resultados possíveis? Ou vitória do Flamengo, certo? Ou empate, certo aqui, ou vitória do Vasco. Você tem três resultados possíveis. Quando você trabalha aqui no terceiro excluído, eu só posso ter dois resultados, ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Então, na nossa situação aqui, o terceiro excluído não há um terceiro elemento. Não pode ter um terceiro, ele não pode assumir verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de exercício. Olha só, para reforçar aquilo que nós já vimos até aqui. Essa primeira parte, ela falou justamente do que vem a ser sentença, uma sentença aberta, uma sentença fechada, de alguns princípios, de como você pode transformar uma sentença aberta em uma proposição, né, quais são as possibilidades. E vamos reforçar esse estudo agora através dos exercícios. Então veja, aqui, considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. 2. X mais y dividido por 5 é um número inteiro. 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. É verdade que apenas, então veja, letra A, 1 e 2 são sentenças abertas, 1 e 3 são sentenças abertas, 2 e 3 são sentenças abertas, 1 é uma sentença aberta, a letra E, 2 é uma sentença aberta. Então vamos dizer o seguinte, a sentença aberta, eu vou chamar de SA. E o que é proposição, eu vou chamar simplesmente de P. Então vamos lá, vamos analisar aqui comigo. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. A frase começa com um pronome. Eu sei quem é esse ele, eu não sei. Tem uma bug, mas vamos continuar. Né? Vamos continuar. Então veja só. Eu sei quem é esse ele, meu problema, eu não sei quem é esse ele. Então, por não saber quem é esse ele, você está diante de uma sentença aberta. Ok? Você está diante de uma sentença aberta. X mais y dividido por 5 é o número inteiro. Pergunte, a questão está me dizendo quem é o X? Não. Está me dizendo quem é o Y? Também não. Tá? Então, se você não sabe quem é o X e quem não é o Y, significa dizer o quê? Que você está diante também de uma sentença aberta. Item 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Eu não sei se isso é verdade, mas se eu fizer uma pesquisa no Google, eu posso verificar se é verdadeiro ou falso. Então, essa situação 3 aqui, eu tenho ideia de que ela tem um sentido que ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, esse item 3 representa uma proposição. Então, resposta: 1 e 2 são sentenças abertas, o item 3 é uma proposição. Então, 1 e 2 são sentenças abertas. Então, você vai observar que a resposta do nosso problema é a letra A. Beleza, pessoal? Aqui. Vamos continuar. Essa foi a primeira questão. Será que nessa frase, veja bem, o que quer saber na questão é a sentença aberta.
Então significa dizer que dos 5 itens eu tenho 5 proposições, certo? E eu tenho uma sentença aberta. Então vamos lá. 5 mais 4, essa frase aqui, letra A, 5 mais 4 igual a 8. Será que nessa afirmação eu posso identificá-la como verdadeiro ou falso? Então veja, essa afirmação aqui ela é falsa. Se ela é falsa, então você está diante de uma proposição. Olha só aqui, 2 mais x igual a 10 para x igual a 8. Então, se você colocar 2 mais 8 igual a 10, 10 é igual a 10, é verdade. Então, também você está diante de uma proposição. Então, não é a letra E e não é a letra A. Salinas tem dias ensolarados. Quem é que tem dias ensolarados? Salinas. Olha o verbo aqui. Tem. Então, você está diante de uma proposição. Pelé é considerado o rei do futebol no Brasil. Ou seja, quem é considerado o rei do futebol no Brasil? Pelé. Olha o verbo aparecendo aqui. Olha, eu já sei quem é a pessoa. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Então, você está diante de uma proposição. Então, você observa que não é a letra D, não é a letra C, e a resposta para a gente aqui é a letra B de bola. Esta frase é uma mentira. Se for verdade, então é falso. E não pode haver uma contradição. Então, você está diante de uma frase paradoxal. E você vai observar que a resposta é a letra B de bola. Terceira questão, olha só. Acerca das proposições, analise. A árvore é vermelha. Pode dizer que essa afirmação ou é falsa ou é verdadeira. Portanto, trata-se de uma proposição. Bom dia, trata-se de uma saudação. Não podemos dizer que a frase é falsa, nem mesmo que é verdadeira. Portanto, a frase não é uma proposição. As afirmações das proposições possuem valor lógico, lembre-se, verdadeiro ou falso, totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Nunca uma proposição será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Estão corretas as afirmativas. Então vamos lá. São 3 afirmações. Então a resposta: 1 apenas. Letra B, 3 apenas. Letra C, 1 e 2 apenas. Letra D, 1 e 2 e 3. Ou seja, todas. Como ele colocou, a árvore é vermelha. De fato, temos verbo. E quem é vermelha é a árvore. Então, realmente, é uma proposição. Então, essa primeira afirmação, ela é verdadeira. Bom dia. Nós já vimos que quando você tem um ponto de exclamação no final da frase, você está diante de uma sentença aberta, ou seja, não é uma proposição. Tá? Quando eu falar que não é uma proposição, é porque ela é uma sentença aberta. Então, esta afirmação também ela é verdadeira. As informações das proposições possuem valor lógico totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Numa proposição será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Está correta também essa afirmação. E você vai observar que a resposta é a letra D de dado, né? 1, 2 e 3 é a correta. Questão 4, essa questão aqui. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles, de 384 a 322 a.C., e até hoje dão suporte aos sistemas lógicos. Tais princípios foram aqueles que a gente já explicou para você. É o princípio da identidade, né? Você vai observar que a resposta é a letra D, da não contradição e do terceiro excluído. Lembre-se dos 3 aqui itens.
identidade, não contradição e do terceiro, excluído. Esses são os princípios. Diversidade não tem nada a ver, né? Inferência também não. Então, se você está estudando, se você está prestando atenção, você vai observar aqui uma questão simples em que você não tinha que lembrar dos três princípios, pelo menos o comando deles, né? Na questão, toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. O que você acha? Aqui já está com um problema do modelo CESP. Para você que está ingressando no concurso público pela primeira vez, nós temos várias bancas, né? A OCP, IADES, FCC, FUNESP, CESP, SEBRASP, que é a CESP hoje em dia, né? No caso que é a CESP, é a SEBRASP hoje, Quadrix, várias bancas que trabalham de forma diferente. Geralmente a banca Quadrix e a banca SEBRASP, que antigamente era chamada de CESP, elas trabalham com o modelo certo ou errado. Esse aqui é um problema em que você vai ter que analisar e marcar se é certo ou se é errado. Então vamos lá. Toda proposição lógica, proposição, então já sei que se é uma proposição lógica, ela pode assumir valor de verdadeiro ou falso. Pode assumir no mínimo, opa, muito cuidado, dois valores lógicos. Vamos pensar. O que significa dizer no mínimo? Então, por exemplo, aqui, se você está diante de 10 amigos, e aí você diz assim, olha, no mínimo eu quero 2 amigos aqui para ir comigo no shopping. Então, no mínimo 2, mas pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser todos os amigos. Aí eu te pergunto, quando eu falo em proposição lógica, eu posso ter 10 resultados possíveis? É claro que não. Eu só posso ter 2, exatamente 2 resultados, ou falso ou verdadeiro. Então, essa afirmação, ela está errada, certo? Muito cuidado, quando ele colocou no mínimo, ele colocou justamente para te enganar, tudo bem? Uma outra questão, modelo CESP e SEBRASP. Julgue o item que segue a respeito da lógica proposicional. A sentença, no livro dos heróis da pátria, consta o nome de Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, por sua atuação como líder abolicionista do estado do Ceará. É uma proposição simples. O que você acha? Certo ou errado? Olha só. Então vamos pensar assim. Tem verbo? Vamos pensar. No livro dos heróis da pátria consta, né, um verbinho aqui, o nome de Francisco José Nascimento, o dragão do mar, por sua atuação como líder abolicionista no estado do Ceará. Então, como eu tenho essa frase toda aqui, apesar de grande, ela representa o quê? Uma proposição simples. Apesar de ser grande, mas é uma proposição simples. Para ser uma proposição composta, ela teria que ter 2 verbos no mínimo. E nosso problema só tem o verbo consta. Então, essa afirmação, ela está certa. A sentença acima é uma proposição simples, pois é formada por um único verbo declarativo. Quem é esse verbo? É o consta. Tá? Então, sexta, certo. Quinta, errado. Muito cuidado com problemas sérios, que geralmente tem pegadinhas e aí você cai. Tá? Sexta questão. A afirmação, olha só. Ou ele é ou não é professor. Está se referindo ao quê? Ao princípio da não contradição, ao princípio da liberdade, ao princípio do fim, ao princípio da identidade, ao princípio do terceiro excluído. Então veja, caramba, professor, e agora? Calma aí. O senhor me explicou o seguinte: existem 3 princípios, né? Identidade, não contradição e terceiro excluído. Então você, de cara, não existe o princípio do fim.
não existe o princípio da liberdade. Então você ficaria ou entre a letra A, letra D e a letra E. Será que é o princípio da não contradição? Então vamos pensar, ou ele é ou não é professor. Então vamos supor que essa situação aqui seja verdade. Será que ela pode ser verdade e falsa ao mesmo tempo, nesse tipo de problema? Então veja, ou ele é, se ele é professor, vamos supor que aqui é uma situação verdadeira, certo? Ele é professor verdadeira. Ou não é professor. Quando você está adiante, ou Maria, vou colocar uma situação, ou Maria estuda, ou Maria vai ao cinema. Vou colocar aqui a seguinte situação. Ela pode ir estudar e ir ao cinema ao mesmo tempo? Ah, ela pode pegar o livro e levar lá para o cinema. Não existe isso. Ou ela faz uma coisa ou faz outra. Ou seja, se essa situação é verdadeira, significa dizer que a situação ela é falsa. Ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, nessa situação, estamos diante do princípio do terceiro excluído. Vamos apagar aqui, você pode dar uma pausa no vídeo e copiar depois. A gente está falando, está argumentando. Coloquei uma explicação para você aqui, olha. Esta frase apresentada é uma clara aplicação do princípio terceiro excluído, o qual afirma que uma proposição só pode ter um dos dois valores lógicos, isto é, ou é verdadeira ou falsa, não podendo ter outro valor ao mesmo tempo. Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Mais na frente, a gente vai descobrir o seguinte, que quando você trabalha com ou, você não pode ter duas indagações, falso e falso. Se uma for verdade, a outra é falsa. Ou se uma for falsa, a outra é verdadeira. Então, ela só pode assumir dois valores. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Tá bom? Então, esta frase apresentada é uma clara aplicação do princípio do terceiro excluído, o qual afirma que uma proposição só pode ter um dos dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Lembre-se, quando a gente fala em valores lógicos, estamos falando em verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá, mais uma questão. Então a resposta letra E. Veja a questão da IAT 2014, diz o seguinte: assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. Então veja bem, o que foi que nós estudamos até aqui? A proposição composta, ela deve possuir pelo menos dois verbos, certo? Dois verbos ela deve possuir. Então coloquei a seguinte situação: o Brasil está na Europa, mas não na América. Professor, inicialmente aqui eu só tenho um verbo, olha só, o Brasil está na Europa. Então isso aqui é uma proposição simples. Vamos pensar. Lembra que eu falei para você ainda agora há pouco que em certas situações os verbos podem estar ocultos? Então veja, o Brasil está na Europa, mas não está na América. Ou seja, o está aqui, o verbo aqui está o quê? Ele está oculto. Então significa dizer o seguinte: se você tem Brasil está na Europa e não está na América, você tem dois verbos. Se nós temos dois verbos, você está diante de uma proposição composta. Olha só, então a letra A é uma proposição composta. O que a questão está pedindo para a gente? Assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. Não é a letra A. Ok? Escutar é uma capacidade humana e falar também. Vamos analisar aqui a frase. Escutar é, olha aqui um verbo, tá? E falar é o segundo verbo, certo? Então, você tem primeiro verbo, segundo verbo, dois pensamentos distintos,
Então, você está diante de uma proposição composta. Então, aqui você tem também uma proposição composta. O diagnóstico está certo e errado. Professor, só estou vendo um verbo aqui mais uma vez. Pense comigo. O diagnóstico está certo e está errado. O está, ele está oculto. Então, o está aqui, ele está oculto. Certo? O diagnóstico está errado e está certo. Então, você também tem dois verbos. Se você tem dois verbos, a letra C também é uma proposição composta. Vamos pular aqui. Se eu estudar, passarei. Vamos pensar. Estudar e passarei são dois verbos. Se você está diante de dois verbos, também nós temos uma proposição composta. Ok? Professor, não é verdade que amanhã fará frio. Aí você vai pensar, professor, é e fará são dois verbos. Mas aí há um elemento que ainda vamos estudar. Essa questão está um pouco à frente. É as chamadas negações. Vamos imaginar que você tem, lá na frente a gente vai explicar assim, a seguinte frase: Maria é paulista. Essa é uma afirmação. Eu quero fazer a negação dessa afirmação. Como é que eu faço? A negação tem um símbolo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com símbolos. O símbolo de negação ou é um tio, ou é uma cantoneira assim, ó. Vamos colocar o tio. Então, a negação, como é que eu faço para negar Maria é paulista? A forma mais simples é Maria não é paulista. Essa é a forma mais simples que nós temos de negação. Mas também há uma outra forma que geralmente acontece em concursos. Qual é, professor? Não é verdade que Maria é paulista. Então você acaba de descobrir que quando você tem no começo da frase, não é verdade que, isso aqui tudinho significa dizer que eu estou negando essa afirmação. E na verdade é ao contrário. Então não significa dizer que na palavra eu tenho dois verbos. Então essa estrutura aqui, não é verdade que, é falso que, ela representa o quê? Aqui no raciocínio lógico, uma negação. Então você está negando, fazendo a negação dessa parte aqui, apesar de aparecer um verbo aqui. Então, não é verdade que ela representa a negação de amanhã fará frio. A forma mais simples de colocar é amanhã não fará frio. Então, isso aqui é uma proposição simples, que é justamente o que ele quer saber, é a letra D de dado. Então, assinale a alternativa que não apresenta uma proposição composta. A resposta que a gente vai ter é a letra D de dado. Beleza, pessoal?